Olha, deixa eu dar um recado aqui pro torcedor do Fortaleza. Você que é torcedor do Fortaleza, saiba de uma coisa: o Bahia não deve mais nada a vocês. Rogério Ceni pagou hoje aquele rebaixamento que vocês ganharam do Santos e deixou o Bahia, vocês deixaram o Bahia na Série A. O Rogério Ceni hoje fez por onde vocês ganharem. Agora com vocês, daqui pra frente, é com vocês do Fortaleza. O Rogério Ceni colocou vocês com 34 pontos, a 2 do Vitória, a 3 do Santos e 3 do Internacional. Então o Bahia não deve, anote isso aí, torcedor do Leão do PC. O Bahia não deve mais nada a vocês. Ele tirou Acevedo, deixou o buraco no meio campo, colocou o Eric, demorou de botar Everton Ribeiro, fez tudo que não era para fazer. No final, o Bahia estava bem, podia empatar, mas Ademir que era a chave para empatar. Ele tirou Ademir e colocou Kaique, que é um jogador de merda. Jogador meia boca, sabe? Então, Bahia não deve mais nada nessa história ao Fortaleza. Tá tudo pago. Tá tudo pago. 0-0, tá beleza, muito obrigado. Agradeça hoje também ao Rogério Ceni. Então tá pago, viu, Marcelo Paes? Tá tudo certo aí. Boa noite aqui, Pichô, meu nome é Maicon. Rogério Ceni tem que ir embora do Bahia. O único inimigo, o rival que o Bahia tem hoje é Rogério Ceni. Incoerente Everton Ribeiro não entrar de primeira. Incoerente o titular absoluto que é Azevedo no meio de campo. Jean Lucas não é insubstituível. Mal, Gilberto Mal. Esse cara tem que ir embora do Bahia, pelo amor de Deus. Tem que ir embora do Bahia com urgência. Rogério Ceni fudeu com o Bahia. Técnico perde jogo. Técnico é desgraça. Esse desgraçado tem que ir embora do Bahia. Tomei ódio. E Rogério Ceni não dá mais. Isso é maluco, rapaz. Prejudicando o Bahia. O clima que é esse, viu, Márcio? Olha, porque, Germano, o Bahia está em 7º lugar, gente. Isso aí vai ficar na pré-Libertadores, estando em 4º, depois em 5º, aí foi caindo, agora é 7º. Pô, dentro de casa, contra o Fortaleza, lutando para não cair. Então tá certo, tá pago. Ah, entendo. Vou colocar um time assim para ver se tá tudo certo, né? Não tenho o que reclamar. Wilson de Cajazeiras, mais uma derrota que a gente bota na conta de Rogério Ceni. Como sempre, o verdadeiro professor Pardal. E pode botar na pauta aí, ó, que ele vai dizer que a culpa é o cansaço e a chuva. Olha, a chuva não pode mais ser desculpa, porque o campo não estava encharcado. O Fortaleza fez gols na chuva. O problema que vocês viram aí, na saída, Nilson Luiz colocou o Willian José. Esse agora vamos descansar. Jogador, gente, tem que botar 11 camas. Cada posição, lateral esquerda, Juba, cama. Ataque, botou a cama, um colchão inflável. Porque esses caras, o cara sai do campo, isso aí é a cabeça do jogador, que o treinador fala, nós estamos cansados. O cara sai de casa para treinar cansado. O cara chega no treinamento cansado. Vai pro jogo, o Willian José, nem bem terminou o jogo, o Willian José já disse, vamos descansar. Porra, vocês vão descansar o ano inteiro agora aí, vocês vão ficar o ano, ô Willian José, esse é seu último ano, meu filho. Ó o Willian José, esse sono aí foi o Willian José, ó. Na hora do jogo, esse ronco aí. Aí, o Willian José quer sair do campo assim, ó. Cansado, pelo amor de Deus, gente. Meu caro Dito Lopes, eu quero saber de você aí, Rogério Ceni teve influência direta nesse placar ou não, Dito? Olha, Márcio, amigos da Itapuã FM, nossos canais do YouTube. Ficou baixo aí, editão. Ficou baixo, né? Aumenta aí, editão, por favor. Tá bom, vamos aumentar aqui. Então, assim, o pior de tudo, sabe o que é? Porque não terminou ainda, né? Vamos ter que ouvir mais dele daqui a pouco na entrevista coletiva. Seria ótimo se tivesse terminado, porque nós vamos ser obrigados a ouvir a mesma coisa que ele vai falar, as mesmas desculpas. Porque o Rogério é um treinador que ele não vai para entrevista coletiva para falar o que aconteceu. Ele vai para lá se defender, né? A assessoria de imprensa passa para ele, ó, tá todo mundo ouvindo aí, tá todo mundo ouvindo os galácticos, os assessores de imprensa, tem 10 lá, né, mais ou menos. Aí eles ouvem o que a gente está falando, aí chega lá no vestiário, ó, estão falando isso, estão debatendo isso, estão falando por que você botou esse, por que você tirou aquele, por que você não botou aquele. Ele vai preparado para a entrevista coletiva, para dar desculpas, né? Mas está certíssimo. Isso a gente já vem debatendo há muito tempo, essa questão do que o Willian José falou aí.
Pô, antigamente, né? Antigamente que eu falo, ó, 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando se perdia um jogo, o jogador com a vergonha necessária, ele dizia assim, não, agora a gente tem que trabalhar, corrigir o que houve de errado para a gente consertar para o próximo jogo, não pode acontecer isso. Não, hoje em dia o jogador diz assim, no Bahia principalmente, não, agora vamos descansar. Pô, descansar, não tem nem vergonha na cara de perder um jogo para um time que está na zona de rebaixamento dentro de casa e pedir descanso. O Bahia que está aí, jogou quando? O Bahia jogou no fim de semana passado, teve tempo para treinar, para trabalhar. E assim, gente, quando o Nilson passou a escalação e o Márcio fazia a abertura da nossa jornada aqui, eu dizia assim, olha, eu não entendo, sinceramente, vai ter que me dar uma desculpa muito grande para não botar o Everton Ribeiro. Me perdoe, né? Eu não estou lá no dia a dia, eu não quero ser injusto com ninguém, mas assim, Everton Ribeiro, eu não tenho a data certa aqui, mas tem mais ou menos uns 2 meses que Everton Ribeiro fez uma cirurgia de câncer na tireoide. E nessa época nós falávamos que a menina lá do vôlei, né, da seleção brasileira do vôlei, ela também fez e com 2 semanas ela estava jogando jogo pela seleção brasileira. É claro que o jogador de futebol há uma diferença, que o contato é mais forte, mas a gente dizia, e ouvindo médicos e tal, ó, com 2 semanas ele vai voltar a treinar. Poxa, mas será que não já tem uns 2 meses que Everton Ribeiro está de fora, não? E Everton Ribeiro perdeu a preparação física dele? Pô, um cara inteligente, um craque de bola, sabido como ele é, com QI elevadíssimo para jogar futebol. Não está pronto depois de ter entrado em 3, 4 jogos aí para jogar uma partida para o Bahia? Será que se o Everton Ribeiro tivesse de titular junto com o Caio Alexandre ali no início do jogo, não teria sido diferente? E outra, será que Rogério nesses 2, 3 treinos que ele fez lá no centro de treinamento do Bahia, não viu a sincronia que ia dar errado? Jogar com o Eric, com o Jean Lucas, que não conseguiu mais jogar futebol. Jean Lucas, gente, o Bahia, até no segundo tempo, quando o Bahia foi forte, quando o Bahia começou a pressionar o Fortaleza, o Jean Lucas não apareceu hora nenhuma. Será que o técnico não viu que com o Jean Lucas e o Eric não ia dar jogo, com o Caio Alexandre voltando agora sem o ritmo necessário para jogar? Será que ele não percebeu isso no treinamento? Então são perguntas que ficam para o Rogério Ceni. Porque assim, vejam quantas bolas descobertas tinham no Bahia no primeiro tempo, quantas vezes o Bahia tentou atacar e deixou tudo aberto para o contra-ataque. E por que o Bahia não soube criar, construir, quando teve espaço no primeiro tempo para isso? O time do Fortaleza, no início do jogo, até uns 15, 20 minutos, deu todo espaço para o Bahia jogar no meio de campo. Então tinha espaço para Caio Alexandre jogar, para Jean Lucas, para Eric. Poxa, Ademir, Pulga, quantas vezes esses caras pegaram na bola? Pô, não dá para ajustar numa definição nos treinamentos para que os caras sejam um pouco mais competentes? Porque falta um mínimo detalhe para o Bahia ser mais assertivo no gol adversário. Vejam quantas oportunidades o Bahia teve no jogo para dar uma assistência melhor, para concluir melhor, finalizar melhor, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E o que é que está faltando? Está faltando treinamento? Está faltando um ajuste melhor? Então, assim, essa última agora, né? O Bahia pressionando, e foi um jogo bom, viu? Para quem não estava torcendo para time nenhum, no Campeonato Brasileiro ter jogo assim é difícil, de trocação, os 2 times tentando fazer gol, tanto Fortaleza quanto o Bahia, e assim, Ademir no seu melhor momento no jogo, né? Dando pressão, faltando o quê? 8, 9 minutos para terminar o jogo, com os acréscimos, ele tira Ademir e bota Kaique. Até Kaique aquecer para entrar no jogo, você tira Ademir, um cara que estava indo para cima, entrando na área, dando assistência. Realmente é difícil de entender a situação como o Rogério. Agora, infelizmente, a gente vai ter que ficar ouvindo as desculpas dele, vai chegar no vestiário, vai inventar um bocado de coisa e a gente vai ter que aturar esse peso que vem depois da derrota. 3-2. Boa noite, bancada. André Luiz do bairro de Castelo Branco. Velho, como é que Jean Lucas cai de produção assim demais, velho? Vai pra seleção, quando volta, o cara vem motivado, né? Caiu totalmente de produção Jean Lucas. E não é, desde o ano passado, ele, na reta final, joga mal, cai de produção. No ano passado foi a mesma coisa, na reta final caiu muito de produção. Esse ano é a mesma coisa. Não sei se é a quantidade de jogos, eu não sei o que é que acontece, mas futebol ridículo de Jean Lucas, velho, ridículo mesmo. Agora Everton Ribeiro é craque, velho. Tem como Everton Ribeiro ficar fora, não? Ele tá fora porque ele veio de se recuperando
Mas não tem como não, velho. Craque de bola, velho. Craque de bola. Everton Ribeiro, velho. Ô Marlos, pela sua narração, você colocaria Everton Ribeiro no primeiro tempo. Você ficou vibrando quando o Everton Ribeiro entrou. Eu ouvi daqui, Marlos. Mas é diferente, Márcio. É diferente, notório. O cara dá outro ritmo do jogo, o cara dá outra qualidade ao jogo, ao time do Bahia. E os gols podem, você pode observar que tudo saiu dos pés de Everton Ribeiro. No pênalti, a bola saiu aqui dele pela direita, e na cobrança do escanteio, a esperteza dele em cobrar o escanteio quando a zaga do Fortaleza estava ali meio que displicente, armando ainda os seus marcadores. Ele da esperteza cobrou rapidinho para Ademir, e aí surgiu o segundo gol do Bahia. Quer dizer, o Everton Ribeiro, além de todas essas qualidades que ele tem, que ele apresentou hoje no jogo, tudo bem, não se colocou no primeiro tempo, mas que o Everton Ribeiro viesse logo no intervalo. Nós teríamos muito mais tempo para vê-lo dentro do gramado, vê-lo dentro de campo, e ele apresentar, quem sabe, o Bahia poderia até, quem sabe, ter empatado o jogo, até vencido. Isso aí é outra história, né? A gente não tem certeza, mas que nós teríamos um Bahia com muito mais qualidade por mais tempo. Isso aí não temos, eu pelo menos não tenho dúvida nenhuma. Luiz, fique à vontade aqui para mandar o seu recado no Fogo Cruzado com a gente. Aproveite e deixa o like, por favor, viu? Que não custa nada. Você tá retado, mas deixa aí o seu joinha pra gente. MS Marcelo fala aqui que toda vez que o Bahia tem tempo é a mesma coisa. Time sem tesão, sem vontade, culpa desse treinador fraco e também do elenco pipoqueiro. Que vergonha perder para um time desse caquético, e a torcida aplaude. Tem que rever esse técnico ressuscitador. Esse é Eduardo de Estela Mares. Valdemar Batista tá com a gente também, dizendo: e a história se repete. Já falei diversas vezes que Ceni não vai mais acrescentar qualquer evolução ao Bahia. É limitado. Quero ver sua desculpa hoje, Márcio. Já deu o que tinha que dar, viu, gente? Sabe, o time é isso aí. Vai chegar em casa, vai jogar, porque a torcida aplaude. Aí o torcedor falou com o Luana aí, ficou com um aplauso, outros vai. O torcedor não sabia o que fazer. Vem cá, gente, eu faço o que mesmo? Ficou lá, cabelinho, alguns tentando aplaudir aqui, outros vaiando. Torcedor que critica o Jean Lucas, coloca a seleção como um parâmetro, alguma coisa assim. Só que na última convocação ele nem foi para a seleção. Nem estou dizendo que não vai mais. Mas assim, o torcedor fala, depois foi convocado. Pior que na última ele nem foi convocado. Como é que foi o Jean Lucas no jogo de tudo? Eu, assim, fico muito à vontade para falar sobre isso, Márcio, porque na época que ele foi convocado para a seleção, nós debatemos aqui na equipe dos Galácticos, que eu falava que naquele momento quem estava jogando bola para ir para a seleção era Caio Alexandre. Até pelo que o Brasil não tem, né? Jogador nessa função ali de primeiro homem, depois dos zagueiros ali, primeiro homem do meio de campo. O Jean Lucas, você tem vários iguais a Jean Lucas da seleção brasileira, né? Ou melhores que ele. Até a gente ficou assim meio, mas é do Bahia, é bom pra gente, né? Para o desportista baiano. É bacana ter um jogador na seleção brasileira. E ele foi até bem, ele entrou até bem no jogo que ele jogou lá. Eu não sei até que ponto tem influência esse futebol que ele está jogando aí. Porque o Rogério Ceni diz que deixa ele em campo porque ele fisicamente aguenta e os outros não aguentam, segundo o Rogério Ceni. Mas há um equívoco do Rogério, para aquilo que ele vem fazendo dentro do Campeonato Brasileiro. O que é que ele vem fazendo? Ele traz um volante, que é o Caio Alexandre, que é um volante moderno, não é brucutu. Jean Lucas, e sempre um jogador mais avançado, é ou não é? Everton Ribeiro, Araújo, Nestor, Cauli. Ele nunca entra com 3 volantes, né? Como ele entrou hoje com o Eric. Então, os atacantes sentem isso, né? Uma metida de bola. Veja quando o Everton entra, você já vê o posicionamento do William José, já muda, os pontas já começam a acreditar, já fazer o facão, que sabem que podem receber uma bola no ponto futuro. Então não é possível que o Rogério Ceni, um cara que viveu a vida dele toda no futebol, tá no dia a dia com os caras, continue fazendo essas bobagens como ele fez hoje mais uma vez. Você está no Fogo Cruzado da Itapu FM para Elétrica Capital, materiais elétricos e construção, e o torcedor participando pelo 94040100. Fala, torcedor. Boa noite, bancada. Lução em Aracaju.
Eu queria que alguém me desse uma resposta plausível sobre as invenções de Rogério Ceni. Todo santo jogo ele inventa uma arte, ele inventa uma teoria, ele inventa uma conspiração, ele inventa um idealismo, ele inventa tudo. Só não inventa colocar os jogadores certos em campo. Só Rogério Ceni tem algo na mente dele que ele acha que ele é o único que está certo. O mundo está errado, mas Rogério Ceni está certo. Mais uma crítica ao técnico Rogério Ceni do Bahia. Luana Campos acompanhando nas redes sociais, canais do YouTube. Luana. Tô com o Joel. O Joel fala que a rodada foi ruim para 4 que estão na frente. Quem não perdeu, empatou. É verdade. Fabrício tá aqui dizendo que Caio Alexandre tá fora de ritmo. Alexandre da Silva fala: cheguei agora da Fonte Nova e Gilberto Márcio tava botando os bofes pra fora. Não aguentava dar um pique horrível, Márcio. Mas o Gilberto também parece que já tá chegando. Ô Nilson, qual a idade do Gilberto? Também ele já tá dobrando o cabo, né, pra se aposentar. E ele, o Gilberto também, Márcio, vinha de lesão, né? Ficou algumas semanas tem isso fora também. Do combate. Então ele acabou sentindo o repouso do jogo. O Acevedo chegou no dia de hoje da seleção da Colômbia. O Gilberto começou a treinar com bola na segunda-feira também. Ele sentiu o repouso do jogo, né? Foi até no máximo que ele pôde. Teve um momento que ele ia e não voltava, parava no meio campo. Mas ele acabou sentindo aí o tempo que ele ficou tratando a lesão muscular e acabou ficando sem ritmo para jogar a partida inteira. Domingo é Bahia e Vasco, Nilson. O Bahia perdeu alguém nesse jogo para domingo? O David Duarte, mas saiu sentindo, né? Foi substituído, ficou no banco ali conversando. Lesão muscular, foi? Com o Rafael Garcia. Questão muscular, provavelmente eu vou procurar mais informações aqui, se ele vai precisar fazer exame de imagem. E ele passou na saída do campo, passou mancando. Vamos lá aguardar como é que vai conduzir a questão do David Duarte. Márcio, boa noite, Dito Lopes, boa noite a toda a equipe dos Galácticos. Ô Márcio, você vê que no primeiro tempo todo e no segundo, toda a jogada, até o lance do gol pela esquerda, cai na Avenida Gilberto. Cara ridículo de jogar bola, não marca, toma nas costas a todo momento. E o treinador não vê isso, voltou pro segundo tempo com o cara de novo. O terceiro gol, o cara leva todo mundo de rodão e o cara consegue dar o passe para tocar o gol. É ridículo, a defesa do Bahia já tomou 40 e tantos gols. É ridículo, meu amigo. Um abraço, Carlinhos Baiano, aqui em Simões Filho. Valeu, Carlinhos. Ô Dito, independente da participação do Gilberto, os 2 gols do Fortaleza, pelo amor de Deus, bola centrada na área. A zaga ali tem que estar melhor posicionada. 32 anos. As costas já estão encolhendo, meu filho. E o detalhe, só o Cauli saiu, viu? Todo mundo no vestiário aí. Pois é, conversa longa. Mas assim, ajudou o Fortaleza. Fortaleza tava precisando desses pontos. Fortaleza. Cara, diz assim, Rogério, 153 jogos aqui você fez seguidos. Hoje ele fez 154 pelo Bahia. Aí já não botou o Everton Ribeiro, já, sabe? Tá tudo pago, não deve nada a ninguém. O Dito, independente do Gilberto, os gols do Bahia, que o Bahia tomou, os 2 primeiros, foram brincadeira, hein, Dito? Mas a avaliação do Gilberto, ela não pode ser feita do jogo de hoje, né? A avaliação de Gilberto já vem sendo feita há muito tempo. Tanto é que o Rogério tem alternado ali na lateral direita. Tem colocado ele, tem colocado Arias. Interessante que se tem uma posição no Bahia que lá atrás a gente dizia assim, o Bahia está muito bem servido de lateral direito. Um ou outro pode ser titular aí absoluto no Bahia. Porque os 2 viviam momentos muito bons no Bahia, né? Tanto Arias quanto Gilberto. Só que de um tempo para cá, os 2 caíram muito de rendimento. Gilberto, então, muito mal. Gilberto me lembra muito bem aquela triangulação com Ademir, com Everton Ribeiro. Ele aparecia muito no ataque, ia na linha de fundo, cruzava a bola, chutava a bola no gol, fez gol, entrando na área e de repente caiu, sumiu. A avaliação não é feita hoje. Porque hoje, você pode dizer assim, o jogador também estava machucado, ficou um tempo fora, né? Aí perde o ritmo, e é verdade, não é mentira, mas há muito tempo o Gilberto vem devendo. Sobre a questão dos gols que o Bahia tomou, é claro que os zagueiros se defendendo, eles podem dizer assim, mas os caras deixaram, né, na raiz, deveriam ter cortado na raiz. A bola estava realmente muito descoberta no primeiro tempo, porque o Bahia, ao atacar com os 3 volantes, com o Eric, com o Caio Alexandre e com o Jean Lucas,
Eles estavam no campo, chegavam até a intermediária, e quando o Fortaleza tomava a bola, tinha uns atacantes, né? Tinha o Herrera, tinha o Breno Lopes e o Barreiro, que pegavam o Bahia atrás deles. Os caras corriam atrás. E aí foi complicado. Tomou 2 gols no primeiro tempo. E tomou mais um, que foi marcado o impedimento. Ainda tomou uma bola na trave. Mal posicionado o David Duarte, mal posicionado o Mingo, Juba, que não fez cobertura, e Gilberto, que está numa fase muito mal. Deixa eu abraçar meu amigo Anderson lá da Simval Veículos,